Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pod Pedra Podcast. E hoje é dia de inauguração, de lançamento. Hoje é quinta-feira, olha o relógio aí, você que está assistindo hoje, né? Porque isso aqui você pode assistir qualquer dia. Mas quem está assistindo no ao vivo, no lançamento, e está assistindo o primeiro programa Pod Pedra Jurídico, uma extensão magnífica do nosso Pod Pedra, que visa conversar sobre direito em vários âmbitos. O direito, a advocacia, a área jurídica e judiciária, ela está amplamente ligada a várias áreas da nossa vida, do nosso cotidiano. Você não vive sem direito, você não vive sem leis, você não vive sem estar antenado a todo o aparato legislativo que deságua no jurídico, né? Para tudo na vida, né? Leis trabalhistas, leis normativas para a gente tocar a nossa vida aí, leis de contrato, lei civil, lei criminal. E também, nós que somos da área da pedra, a gente tem uma área do direito que ela é umbilicalmente ligada à nossa atividade, que é a área do direito mineral. E para abrir e inaugurar esse programa que vai ao ar a partir de agora, toda quinta-feira, nós vamos iniciar o Pod Pedra Jurídico. Você já sabe que nós conversamos aqui várias vezes com algumas operadores do direito, né? Já conversamos aqui recentemente com o presidente do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, né? O presidente da associação, Dr. Leonardo César Augusto. Conversamos com alguns advogados aqui ao longo do caminho e surgiu a necessidade e a nossa sensibilidade de entender, poxa, precisamos falar melhor de direito. E para abrir, para inaugurar essa nova fase, esse novo programação, esse programa que vai trazer muita informação da área jurídica para nós convidamos aqui uma pessoa, um doutor, um advogado que é mestre, é um cara que tem um conhecimento elevado, uma referência quando se fala de direito minerário, direito mineral. Doutor Hércules Pessini. Como é que tá, doutor Hércules? Boa tarde, Bruno. Bem, né? Ótimo. Melhor agora, né? Primeiro, fazer, assim, um agradecimento pelo convite de estrear o programa número 1 e também elogiar a sua atitude, essa ideia nova de trazer a pedra, porque ela estava um pouco apagada, ela precisa também ser acesa, né? Então, assim, obrigado pelo convite e parabéns pelo programa e pela ideia. Achei muito bacana. Obrigado. A gente se conversou aqui nos bastidores, a gente até fazendo uma amizade, né, Hércules? E quando a gente foi trocando ideia aqui, montando a pauta, entendendo a necessidade da gente abordar isso, a gente tem várias áreas do direito, nós vamos falar aqui de muita coisa, né? A gente quer dar voz aos advogados da cidade e do Brasil, por que não do mundo? Eu tenho um sonho aqui, quem sabe a gente não traz operadores do direito americano, de Portugal, para a gente gerar esse conteúdo que vai ser fonte de consulta aqui na nossa região, no nosso macropolo aqui das rochas ornamentais, das pedras naturais, mas também será um polo, um conteúdo que a gente vai gerar para direito do Brasil inteiro. O direito é uma área complexa, complicada, ela tem muitos meandros, ela tem muitas reentrâncias, não dá para você dominar tudo. Dá para comparar o direito, doutor Hércules, assim como a medicina, que o cara se forma em médico geral e depois ele escolhe alguma especialidade que ele vai fazer. O cara que é cardiologista, né? O outro lá, pneumologista. Enfim, o direito ele se assemelha nesse meandro aí? Ele especifica, ele é bem separado, é bem específico, mas antes de falar do direito, diga. Como a gente vem na casa, né? Quando a gente é convidado para vir na casa, a gente tem que vir. É difícil vir de mãos puras, né? Então a gente tem que vir com um presente. Rapaz, e como que a gente fala de pedra, isso aqui é um cristal, né, de lapidação natural, é uma canga de cristal. Olha como é que é rico a natureza, olha como é lindo. Isso aqui, presente para vocês tá, aí. Tá do jeito que foi tirado da natureza, cara? Quem lapidou todas as faces, esse brilho, tudo foi o nosso Deus. Olha só, deixa eu te falar. Essa semana a gente saiu uma matéria ali no Vendedores do Brasil. Dá para botar rapidinho ali, Saulinho, o Instagram do Vendedores Garante Brasil, vê se você acha ali.
Se não for demorar, se não for te atrapalhar aí na programação. Uma matéria que saiu essa semana de uma pessoa lá acho que da Europa e tal, que descobriu que ela tinha uma pepita de uma pedra, que eu acho que é o âmbar, não lembro agora qual que é a pedra, que ela usava como peso de papel e vale não sei quantos bilhões. Você tá no vendedor? Cadê? Desce um pouquinho aí, logo no início aqui. Desce um pouquinho. Aqui, ó. Abre esse vídeo aí. Olha lá. Nossa, muito... Olha só. Pedra preciosa de 6,2 milhões de reais era usada como peso de porta. Aí tá aqui, fala qual é. Um âmbar, ó. Pepita de âmbar. Rapaz, acho que eu vou avaliar essa aí. Que pede de volta aqui, que eu acho que antes de... Não, brincadeira. Ó, se a gente for avaliar isso aqui, valeu uns 6,2 milhões, tá vendo? Dá pra você que tá em casa, tá vendo aí, ó. Matéria nova, 30/3/2025. Pedra preciosa de 6,2 milhões era usada como peso de porta. A pessoa usava e não sabia que valia 6,2 milhões de reais. Mas olha só, muito obrigado, muito bonito. Isso é um cristal, né? É um cristal. E sai assim da natureza, sim, né? Sim. Saulinho, dá pra dar um close ali, a gente botar aí? Isso aqui, gente, é muito lindo. É uma canga de cristal. Uma canga de cristal. Olha só. Vê se dá pra dar um foco aí pra gente dar. Bom, obrigado pelo presente, cara. Vai ficar aqui no cenário como peso aqui. De papel, vai né? ficar aqui como peso de papel do cenário. Enfeite, é muito bonito, a cara. é muito rica, é muito linda. E aí, Hércules, a gente escolheu uma pauta aqui que é direito mineral, uma pedra no caminho. A gente resolveu batizar esse episódio dessa forma. Direito mineral. Obrigado pelo presente, é meu. Vou botar meu nome ali, viu, Salim? Brunão, pra galera não raptar. Mas olha só. Vamos falar de justiça, vamos falar de direito. Eu te perguntando, a área do direito lá, você acha que é semelhante aí à especialidade do médico? É nesse caminho? Respondendo a sua pergunta. Primeiro me apresentando, né? Meu nome é Hércules Pessini, formei aqui em Cachoeiro mesmo, na FDCI, que eu falo com uma faculdade excepcional. É referência de direito no estado e no Brasil, excelentes professores. E como eu sou de Cachoeiro, a gente respira pedra. Logo formei em 2004, 20 anos atrás, e respiramos pedra aqui, respiramos direito minerário, eu logo me enveredei especificamente para isso aí. Isso vai responder a sua pergunta. Igual a medicina, que tem ortopedista, o direito exige também, cada vez mais, especificação do trabalho. Então, assim, o direito mineral ele é extremamente específico, com diversas nuances. Assim, você tem uma ação de servidão, então, são várias coisas que são específicas do direito de mineração. Inclusive, assim, eu fui despachar como é sempre um pouco mais complicado, só para te falar, eu fui despachar com um juiz sobre uma ação de servidão e conversando, falando que a matéria é um pouco complicada, é mais difícil. Ele falou, não, ela só é específica e também não habitual para mim. Mas ela é bem específica e não habitual, porque eu tenho 2.000 processos e não tem nenhuma ação dessa. Então, assim, o direito ele é muito específico, o tributário, então, e o minerário é bem específico dele também. Resumindo aí para você. E aí, quando a gente fala específico, é porque é o seguinte, eu queria que você explicasse para o leigo. Eu me formei em Relações Internacionais, eu sou um internacionalista. E eu me lembro, eu estudei lá algumas matérias, não vou lembrar tudo aqui, porque acabou que a Faculdade de Relações Internacionais, ela é uma área do estudo que ela te prepara para, se você quiser servir uma carreira diplomática, um Instituto Rio Branco e tal. Mas ela também te prepara para você atuar no mercado corporativo, na área de relações, que é o que eu faço, né? E aí, cara, nesse aspecto, eu estudei Direito Internacional. Então, vamos ter uma conversa aqui. Você que é empresário, você que é operador, gestor aí do administrativo, cuida de departamento jurídico de grandes empresas, tanto do mármore e granito quanto de outras áreas, correlatas, a gente vai falar um pouco sobre isso. O direito, se a gente for buscar aqui, para tentar falar de uma maneira mais didática, nós temos uma base jurídica, né? A nossa, se eu não me engano, a gente tem influências aí do direito germânico, né? Não é isso? Do espanhol, etc. E tal. Eu não vou lembrar aqui. Estou querendo rebuscar aqui as linhas históricas, mas eu já vou formular a pergunta. Então, nós temos muitas influências. A nossa lei no Brasil, essa aí é uns fragmentos de recordação que eu tenho da minha época de faculdade, ela é referendada, ela é reconhecida como
um sistema jurídico mais complexo do mundo. Procede? Procede. É por aí mesmo. Eu queria que você falasse por que a gente vive num tumulto jurídico em termos de leis, em termos de interpretação, e por que isso? Primeiro, insegurança em todo jeito. Nós podemos ter um juiz ter um entendimento, outro ter, você faz um recurso, um desembargador tem um entendimento, a outra Câmara vai ter outro. Isso aí é normal do Brasil. Mas eu falo assim, no geral, eu acho que o que falta, assim, vamos voltar para o direito minerário, é olhar um pouco as diferenças dos minerais. Eu acho que a gente precisava muito, assim, a legislação é muito complexa, no geral, para tudo. Então, se você for fazer uma pequena mineração, às vezes, de rocha ornamental, que é muito mais simplificada, você tem todo um trâmite praticamente igual a de quem vai fazer uma grande mineradora de ferro. Então, assim, além dessas complicações de muita legislação, Bruno, a gente tem também um tratamento igual para os desiguais, que devia se mudar. Nós devíamos ter políticos aí. Porque a gente fala, rocha ornamental ela é dinâmica, ela é moda, ela obedece, ela é temporal, né? Então, assim, ela está na moda hoje. Se você demora para legalizar uma lavra, ela passa da moda. Então, assim, essa complexidade que nós temos de tem que ter uma guia, depois a gente vai entrar no detalhe. Mas eu queria falar, vários doutor, pontos que dificultam. No geral, o porquê, o nosso ordenamento jurídico, a nossa é assim tão intrincado para a gente entrar no direito mineral propriamente dito. Então, eu acho que aí assim desde a colônia, né? A gente vem sofrendo influência, quem pode mais manda mais e nesse ponto aí a gente vai tendo que obedecer e quem manda vai tendo a ideia dele, então tá ali para interpretar a lei, ele faz a lei do jeito que ele quer, ele passa por cima. Então, o Brasil tem esse problema hoje. Isso aí a gente não escapa e sempre foi muito complicado nessa parte, entendeu? E aí, vamos lá. Quando a gente pega... Eu tenho assistido uns vídeos antigos, depois vou até te passar. Tem um canal aí que eu sigo, que eles estão recuperando, eles estão pegando essas fitas VHS aí da época dos anos 70, certo, lá da Revolução, do Milagre Econômico e tal, quando surgiu o Tubarão, quando surgiu a Samarco, no caso a Vale, né? A Vale, etc e tal, Vale do Rio Doce, para quem não lembra. E a gente o Brasil, que já todo mundo que estudou aí lembra que a gente sempre foi colônia, né? Como você mencionou aqui, e a gente sempre foi lugar de extração de riquezas minerais e exportação disso, né? O Brasil é um país continental de uma diversidade de riqueza em seu subsolo gigante. Tremenda, gigante. Tremenda. Temos tudo aqui. E aí, nesses vídeos que eu ando vendo, nós temos inclusive um estado que se chama Minas Gerais, que é o quê? É o estado onde estão as riquezas, a sua mineração. Né, a sua mineração. E aí, eu vendo esses vídeos aí mais antigos, se criou uma estrutura exportadora de commodities, né? O Brasil virou referência mundial, é um dos primeiros, acho que não é o primeiro, mas é o primeiro ou segundo exportador de minério de ferro. E as bolotas e etc, etc. Só que os anos foram passando e foi-se cada vez mais aperfeiçoando a mineração no Brasil, de várias formas, tanto mineração de ouro, de bauxita, de cobre, etc. E chegamos na área que a gente tem mais afinidade aqui, que a gente trabalha, que é a nossa base, que é a área do mármore e granito, que são das pedras ornamentais, que depois virou cristais, virou quartzitos, etc, etc, etc. E aí se entendeu, precisamos regular esse negócio. Qual é a leitura que você faz, doutor, de um caminho para alguém que olha para o setor de mineração e fala assim, cara, eu quero minerar, eu quero descobrir uma pedra, tem uma pedra aqui, isso tem valor comercial, eu vou te passar a palavra, você vai contar essa história, lá do princípio. Vamos lá. Primeiro assim, vamos falar que sem mineração não tem riqueza, né? Você fala do milagre, assim, então a mineração ela traz riqueza, nós estamos aqui ao vivo, com todo o aparato tecnológico, nós temos mineração em tudo aqui. Então, quando alguém, assim, às vezes, a questão ambiental vem falar, toda a evolução que nós tivemos foi por conta da mineração. Tá? Desde a pré-história, as armas lá. Mas vamos falar. Para quem está interessado, vamos pensar, vou me empreender no mundo. O primeiro passo localizei um ponto de interesse, uma rocha de interesse, alguma coisa.
ela está requerida ou não está requerida, ela tem dono ou não tem dono, vamos falar. Não tem dono, você faz na ANM, Agência Nacional de Mineração, você faz um requerimento de pesquisa, paga uma taxa, contrata um profissional e faz uma coordenada ali que aquele título passa a ser seu. Aquele direito minerário ali, dentro daquele círculo, vamos botar um círculo, mas né, são vários vértices. Dentro daquele perímetro ali que você escolheu ali, ele é seu para explorar. Isso é um requerimento, né? Então aí você adquiriu aquele direito minerário, logo após esse requerimento, vence um alvará de pesquisa, que a ANM te autoriza. Ó, é seu mesmo agora. Você tem 2 anos para dizer o que tem ali e me trazer. Posso só fazer um adendo para o leigo, como eu também já fui um dia? Sim. Em poucas palavras, a legislação brasileira diz o seguinte: a terra é sua, aquele terreno é seu. Você recebeu de herança lá do seu avô, do seu bisavô, aí tem uma área grande que tem uma pedra de todo tamanho lá. O que a lei diz é o seguinte: você tem direito à propriedade, ele é seu. Mas tudo aquilo que tem no subsolo e, consequentemente, os recursos minerais, não é seu, é da União. É da União. Então você não pode explorar aquilo em hipótese nenhuma. Mas eu estou no meu terreno, o terreno é meu, a fazenda é minha. Não é seu. Não é dele. A Constituição deixou no artigo 176, pode olhar lá, que são direitos distintos do subsolo e os bens minerais pertencem à União. E aí nós temos aquele que a União é exclusiva, petróleo, urânio, algumas coisas que só a União vai minerar, e tem os demais que é para o terceiro, que é o particular, que qualquer um pode se empreender e minerar. Privada, pode iniciativa privada. Qualquer um, fora o petróleo, esses minerais aí que a União fala, é meu. Esse aqui eu bloqueio, só eu que posso minerar isso aqui. Os outros está disponível para qualquer um pesquisar e registrar. Vamos simplificar, né? Então é o seguinte, isso também abre uma margem para você que não entende desse assunto. Vamos dizer o seguinte: você tem a terra lá, a fazenda. Estou falando de muita terra, tá, gente? Não estou falando da terreno 10 por 10, 20, não. Estou falando de uma área gigante. O cara tem um maciço rochoso lá dentro. Se um terceiro fizer o registro daquela exploração, você, mesmo sendo dono da terra, você não tem direito àquele mineral, não é isso? Não. Então a lei te dá direito à participação nos lucros da lavra, mas o mineral não é seu. Pronto. E aí, Bruno, tem um caso interessante aí, que vem causando cada vez mais dificuldade, que você falou num ponto interessante de falar da mineração. O dono da terra. Porque você só começa a minerar também com ou o contrato com o dono da terra ou uma decisão judicial que supra. Bruno, cada vez mais tem dificuldade, porque as pessoas descobriram a mineração, aí o dono da terra acha que o mineral é dele, primeiro, a princípio. Depois, ele quer valores assim absurdos que inviabilizam a mineração. São vários donos, herdeiros. Então, assim, o minerador se depara assim, cara, tem que ter uma habilidade para lidar, para tentar fazer esse acordo, que tudo começa nesse acordo. Porque, apesar do direito minerário, vamos supor, você já requereu ser seu, mas você não entra também na terra dele, ser uma ordem dele, ou uma ordem judicial que supra isso aí, que te deu uma emissão de posse ali, né? Então... Não, e é isso que é intrincado, porque também tem um detalhe, eu falei que não é seu, mas a localização geográfica ali, aquele ponto, aquela terra continua sendo do dono. Se ele não deixar você entrar, você tem o requerimento, mas ele não deixa você explorar, você está no saldo do mesmo jeito. Não é isso? Não está não, porque a lei foi prevendo isso aí, a gente fala da legislação, ela foi muito sábia nesse sentido, que tanto o Código de Mineração e a Lei de Utilidade Pública, ela fala que você tem direito a uma servidão, né? Boa. Então, o minerador tem direito à servidão. Então, eu falo que toda vez que tem essa dificuldade de se ajustar com o dono da terra, a lei fala que a terra vai servir ao título minerário, porque é um bem de interesse público, coletivo, em detrimento, é um jeito de perder a propriedade, do direito individual. Então você não pode, o seu direito individual, passar por cima do direito coletivo, que é interesse da União que se minere. Então ela botou lá no Código de Mineração, falando assim, ó, não havendo acordo, indeniza-se o valor máximo venal da propriedade, um rendimento líquido, mas que se dê emissão de posse ao minerador, para o minerador seguir com aquilo ali. É uma medida que todo mundo evita, tá? Porque você quer ter uma política de boa vizinhança, mas assim, a lei é muito clara. Mas permite. Você que está nesse ramo há muitos anos e tem uma expertise, uma carteira gigante, você já se deparou com algum caso desse que não teve acordo? Diversos. Então é comum, né? Vou falar um recente, né? Comum, muito comum. Vou falar um recente agora, uma mineradora de ferro.
ela precisava ampliar a mineração, e é um veio, né? A mineração são veios mesmo, ferro, ela tem que acompanhar aquele trilho onde o mineral está. Chegou numa propriedade que o dono falou assim, não quero acordo. Nasci aqui, vou morrer aqui, na minha terra ninguém entra, né? É a primeira coisa que fala. Uhum. Aí tenta de todas as formas, não se consegue, aí você faz uma avaliação, você prepara toda uma documentação, vai para o juiz e pede uma emissão provisória na posse. E o juiz te dá, e você vai com a pessoa de justiça, e você entra, você licencia. Não adianta esbravejar. Não tem o que fazer. Só que é o seguinte, né? Também não é mansidão. Se você pegar lá, esse proprietário, ele pegou o facão assim no terreiro lá, ó. Simples, tirou o facão, riscou o chão assim, ó. Quem passar dessa linha vai morrer. Eu já aviso logo. Vocês estão aí, perto da casa. Quem passar dessa linha vai morrer. Então, assim, é uma situação que aí gerou processo, gerou denúncia na polícia, vem inquérito, tem as medidas que se vai fazer. Protetivo. Mas, assim, é caso complicado. É caso complicado, tem gente que não quer sair de jeito nenhum, aí é bem complicado. Mas, por fim, o juiz deu a emissão de posse, você faz a licença, com a decisão que supre o acordo, você vai para o órgão ambiental e segue a sua licença. Você não fica parado no projeto. Ou seja, você, dona de casa, querida dona de casa, que está vendo uma bancada linda, reluzente, charmosa, você que recebe às vezes uma visita em casa que elogia o seu piso, você não sabe que tem um advogado como o Dr. Hércules Pessini que trabalhou para liberar aquela licença para ter direito à exploração. O negócio é complicado, não é verdade? É complicado. Complicado, então, o minerador obstinado também, né? O minerador ele tem que querer. Então, eu quero que você fale aqui. O direito mineral, então, de uma maneira geral, ele é um calo no sapato de quem quer minerar, né? Porque são muitos meandros, são muitos detalhes. Muito detalhe, muita coisa a se cumprir, muita obrigação, porque são questões assim, são diversas que envolvem ali. Tem a parte ambiental que tem muita condicionante. Você adquiriu a licença, não é só minerar. Ela te dá diversas obrigações, cada vez maiores com relação. É uma compensação do dobro do tamanho da licença. Eu tenho uma licença de 10 hectares, eu tenho que reflorestar 20, o dobro. Tem que adquirir uma propriedade, isolar e reflorestar no dobro. Então, assim, ela é sustentável, a mineração está cada vez mais profissional e fora outras questões também de compensações ali, às vezes porque a comunidade exige alguma coisa para compensar. Então, assim, e aí a parte minerária tem outros requisitos, porque, poxa, às vezes você tem um título que é uma substância, você não geriu bem o seu processo, você descobriu lá na frente que, poxa, tem uma coisa boa aqui, mas aquilo ali não está na sua reserva, ou que você não vislumbrou lá atrás, não pesquisou direito o seu título e não está, aí também te causa uma complicação. Por quê? A rocha está ali, o mineral está ali, mas ele não consta no seu título, você não pode minerar, então é outro entrave também. Então assim, vamos lá. Fala para a galera de maneira bem didática aí, quais são essas fases do regulamento? O cara quer começar a minerar. Vamos lá. Faz o requerimento, vai na ANM, consulta. Está livre aquela rocha, está livre. Faz o requerimento, te dá um alvará de pesquisa de 2, 3 anos para pesquisar. Alvará de pesquisa, então você tem que pesquisar. Qual o problema, Bruno? Tem gente que pega esse alvará e nem vai lá, não pesquisa bem para saber que mineral tem. Esse é um problema. Mas, por fim, vai lá. E aí a pesquisa é a parte assim, é a parte que tem que... Por exemplo, eu tenho que ir lá conversar com o dono de terra, fazer contrato, não é viagem para Nova York não, bicho, é viajando o tempo inteiro para sertão da Bahia, para sertão do Ceará, e vai conversa, faz contrato por exemplo, o que a gente serve aqui quando vem alguém de fora visitar? Chegou qualquer pessoa de fora vem no Espírito Santo, o que você chama para ir comer? Em muitas oportunidades eu gosto de levar lá em Miaípe, lá no cantinho do Curuca. Tô até fazendo propaganda pro Curuca aqui. Eu sou fã muqueca, né? Todo mundo vem aqui, a gente quer se ver uma muqueca, né? Quando dá, eu levo lá. Vamos pro interior, né, cara? Lá no sertão, que era uma buchadinha de bode, cara. Que serviu no Capricho, então lá assim. Aqui todo mundo vem comer muqueca. A gente vai pro sertão da Bahia, do Ceará, vamos comer uma buchadinha de bode. Mas vamos voltar lá pros requerimentos. Então, a pesquisa, se contrata uma galera assim, acho que o Beto esteve aqui falando, o Beto é um cara que sabe, igual você falou, né? A gente chama ele de dinossauro da pedra. Ele rodou o Brasil. Ele foi um dos primeiros caras a falar assim, cara, vamos investir em material exótico. Quando o empresário só queria vender o amarelo, tudo pertinho ali no norte do estado, ele foi pros rincões do Brasil aí
Vou E falar aí, que esse programa foi emocionante, inclusive. tinha que o Beto tá aqui e falar assim, a melhor profissão do mundo é de pesquisador mineral. Então, a gente faz um bate-bola aqui depois, você. Beto, a melhor pesca... O cara sobe 10 quilômetros de morro acima com um martelo de 50 quilos nas costas, aço, não sei o que mais, não sei mais o que. Chega lá em cima, ele não funciona. O martelo é o que fura a pedra... É um bem portátil, assim, um negócio de furar pedra portátil. Eu quero falar disso, Eco, mas eu não quero fugir aqui dessa maneira didática da gente falar. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Espera um pouquinho, Saulinho. Porque eu quero dar enfoque a essa coisa da pesquisa. Mas eu quero sanar aqui o caminho. Vamos pro caminho. O caminho do cara diz assim, eu quero pesquisar. Você falou do requerimento. Ele vai lá na ANM. Agência Nacional de Isso Mineração. ele faz sozinho, sem você, sem o advogado. Ele precisa de um profissional com RT em geologia ou engenharia de minas. Ele não faz sozinho, não. Tá, ele então necessita desse profissional. Então, antes de ir lá pedir o requerimento, ele contrata... Ele localiza, ele tem que contratar um geólogo ou um engenheiro de minas para fazer o mapa, ir na ANM e dar Porque entrada. esse cara que tem a licença para dar entrada no ele é o profissional habilitado que para emitir uma RT e fazer esse requerimento. Um CPF comum sem essa habilitação não faz. Não Pronto. faz. E quando é que você entra na história? Na verdade, para auxílio da gestão, né? A gente tem, que eu falo que a gestão, nós temos assim, quem faz uma boa gestão, minera rápido, não tem problema de passivo, não tem processo ambiental, nem tem processo criminal, porque uma boa gestão, onde entra advogado. Mas eu quero falar da gestão, porque eu quero dar um enfoque para ela. Depois eu vou falar das histórias, vou falar disso aqui. Saiu do requerimento que o engenheiro de Minas ou o geólogo fez. Alvará de pesquisa. Alvará de pesquisa. 2, 3 aninhos. Tem direito de pesquisar e nesses 2 anos ele pode falar tudo que tem lá. O Estado fala assim, tudo. Meu amigo, é o seguinte, tem eu vou 2 te dar anos para falar o que tem lá. Eu vou te dar 2 anos aqui, é provisório, você tem 2 anos para você levantar o que tem de minério nessa terra. Isso aí. Porque e se encontrou urânio, ferrou. Aí ele não pode explorar. Aí vira da União, né? Aí dentro do bloqueio. Aí tu bloqueia e costuma bloquear tudo em volta. Eles pegam um raio grande de bloqueio. Mas... Se entrar urânio, porque não pode minerar urânio. E nem lítio, né? Não, lítio pode. Não pode é o outro lá. Como é o petróleo, não, né? Que é exclusivo. Esse do Bolsonaro lá, o grafeno? Não, pode. Não, grafeno pode. Não, é outro. Qual que é o É o nióbio, pode. Nióbio, também pode. não é vedado, não, pode. É só o urânio mesmo. Só umas coisas mais... Petróleo. Petróleo, urânio, que são bloqueados. Tá. Mas aí, sim, tem esses 2 anos para dizer o que tem. Pô, você vai lá, pesquisa, faz um inventário. faz teste, vai fisicamente, faz tudo. Você pesquisa, fuçar lá mesmo, futucar tudo. E no final da sua pesquisa, você tem que apresentar um relatório para a ANM, positivo ou negativo. O que é um relatório positivo? Cara, encontrei, é viável economicamente, tem o mineral que eu pesquisei, encontrei outros, pode acrescentar ali no relatório, é o momento certo. Então, assim, a pesquisa sendo bem feita, tudo vai ser contemplado. Então ele tem 2 anos para acelerar. Isso aí, o que e tem descobrir. Lá. Isso aí, beleza. E aí... Ou pode apresentar um negativo também. Não encontrei nada, isso não me serve, descarto. Entendi, ele não fica com custo lá. Não, aí já descartei na hora. Então, do alvará de pesquisa, é um alvará. Você tem loja, você é comerciante, você tem empresa de granito, sua empresa provavelmente tem um alvará de funcionamento. O que é alvará? É um documento legal, vários anos, vai depender da instância, né? Quando é alvará de funcionamento é municipal, alvará de pesquisa é federal e por aí vai, deve ter o estadual também. Toda essa documentação, ela te legitima para você ir lá pesquisar. Se você não tiver esse documento, você não faz nada com isso, né? E aí, em 2 anos, você tem que apresentar o relatório final de pesquisa. Positivo ou negativo. Se deu positivo, deu muito bom, aí vem o quê? Aí você faz o relatório, aí ele vai ser analisado, porque você apresentou, e ele também pode ser aprovado ou reprovado. Se ele foi aprovado... Em que casos reprova? Aí, casos porque a pesquisa foi mal feita, porque tem critérios de análise. Se você fez uma pesquisa bem feita, fez tudo certinho, ele vai analisar e falar, não, o relatório está perfeito, foi pesquisado. Agora, chega aquele relatório lá com foto mais ou menos, não fez sondagem, não deu aquele fogo para tirar uns pedaços maiores, não fez análise petroquímica. Não fez a cubagem para entender qual que é. Não tem uma reserva boa. Aí ele, poxa, está tão mal feito. Assim, em resumo, o trabalho bem feito vai ser aprovado. O trabalho mal feito vai ser reprovado. Você já se deparou reprovado. com um trabalho mal feito que foi reprovado? Já sim. E como é que é a consequência disso? Então, o cara perde a área? Perde a área. Você falou aqui em off comigo que tem uma situação, não vamos citar nome aqui, porque a ideia não é essa, que o cara enjeitou uma área que hoje é uma das áreas mais nobres. A principal, né? né?
Ele apresentou um relatório negativo, ele descartou ela, achou que não era boa. Ele falou que ela não serve, era imprestável, vamos dizer assim. E hoje... Eu não quero isso não, União. Pode ficar para você isso aí. É isso aí. Isso é só um monte de desisto, pedra. Desisto. E tem gente que ficou bilionário com esse negócio, hein, bicho? Não vou falar nome, não. De maneira nenhuma, mas não por nada. Poderia até falar, mas é de maneira não, respeitosa. Porque é público, né? Você pode você pode consultar que você viveu o anterior. Mas o nosso foco aqui não é ficar expondo ninguém, não. Cada um que sabe do seu cada qual. É direito não ser processado, né? Exatamente. Então, fica aí no seu imaginário aí. Bruno. Quem será? Que rejeitou uma área milionária. Cabe a enquete ali, ó. Vamos ver quem acerta. Quem será? Aqui, vamos fazer um negócio. Vamos fazer uma... O comentário que acertar... O comentário que acertar, a gente manda de brinde uma outra canguinha de cristal. Você tem outra lá? Tem. Pô, eu achei que era exclusiva, fiquei todo... Pô, rapaz, o cara... Eu ainda pensei em falar, não, rapaz, mas não vai... Igual essa não vai ter, não, pô. Essa natureza não faz duas iguais, né? Mas aqui, quem acertar o comentário do que a gente falou aqui agora, que desistiu e ficou... uma das principais. Não, hoje é a principal, né? Mas fica no imaginário da galera. Olha só, vamos lá. E aí, o resumo final da ópera é a concessão de lavra. Isso, aí aprovou o seu relatório, você pode requerer a lavra. Vai requerer a lavra, e aí é o título definitivo, que ele não tem prazo, até exaustão, você pode reavaliar a reserva. Só que aí, vou fazer um adendo, Bruno, que lá no relatório, lá na fase inicial, depois que você tem um alvará, se você já quiser minerar, você pode pedir uma guia de utilização, chamada GU, guia de utilização. Ela permite uma mineração precária, rapidinho. Então, às vezes você passa toda essa fase minerando. Você saiu o alvará, você já pede uma guia, você já sabe que é bom. Então, você vai atravessar todas essas fases minerando. Então, você pode também já fazer uma guia, não esperar só a portaria de lá. É um gatilho, né? É um gatilho de oportunidade. É uma previsão legal de se iniciar, né? Ela é um teste. Tecnicamente seria só para um teste. E tem muita gente minerando sem a concessão de lavra? 90% é guia de utilização. Rocha ornamental, principalmente, porque ela não pode esperar uma concessão. A concessão de lavra, nós temos títulos aí de 2000, 2002, que não tem ainda. Então, mas por quê? O Estado é lento para liberar? Poucos funcionários. É uma complexidade. Aquilo que eu te falei, rocha ornamental é tão simples, tão locacional a extração dela, e é o mesmo emaranhado para ter uma portaria de lavra, que é uma mineração de minério de ferro. Então, assim, é complexo demais, é muita projeto, muita questão que envolve de complexidade. E também, vou falar... Mas, enfim, pouquíssimos funcionários na ANM. Com a guia, o cara está legalizado. Está legalizado. Chega o fiscal lá, está tudo certo, tudo aí. A partir do momento guia, licença ambiental, aí onde eu falo da gestão, onde eu entro também, né? Me fugiu o termo aqui agora, que eu estou improvisando aqui, que a gente vai conversando, vai vir nos assuntos. Bate-papo aqui. Mas o Ed teve com a gente aqui do Cindy Rochas. Nossa, eu vi. Você viu? Vi. Você viu essa? Nossa, e ele falou da questão de ação invasão lá, público. da invasão de perímetro lá, então isso dá uma... Não é só invasão de perímetro, não, Bruno. Eu esqueci o nome. As ações civil pública de indenização por usurpação da União. Usurpação, isso. Cara, deixa eu te falar. O que acontece? Nós, lá na década de 80 e 90, a gente minerava em matacões só. Ninguém minerava em rocha, não tinha tecnologia. Então, os relatórios, a pesquisa, só contemplavam, só botavam esses matacões. Matacão é aquela bola solta, rocha maciça, claro. Rocha maciça. Você que não sabe o que é matacão... Bolinha de pedra, separada. São várias bolas separadas lá. Não tá, ela é solta. A história da humanidade, da mineração, da geologia, formou a gente chama isso de matacão. Então você explorou aquele matacão, acabou. Agora a rocha já é o maciço. Então, aí o que aconteceu na usurpação? Eu vi entrevista do Ed, interessante esse tema. Eu acho que tem que ser aprofundado. A política tinha que resolver, isso está um caos. Mas vamos lá. Aí você tem um seu processo certinho ali, que aquilo é seu. Você já tem uma portaria de lavra, mas você só tinha reserva de matacão e você minerou na rocha. Aí fala que você minerou irregular, você tem que usurpar. E pasmem, tem que pagar todo o bem mineral que você tirou, independente o custo fica você. Se o mineral custa, você vendeu ele por 300, não importa o custo, você tem que pagar esse custo todo. Esse custo, a União vai receber ele todo, que também é um absurdo. Por quê? Na extração, não é custo não, a União, eu até brinco, porque a Procuradoria fala, não, você cometeu um crime, isso é um crime. O ladrão, então, que faz um túnel, tem que ter o custo do túnel descontado? Não, mas olha só, ali ele não tem uma empresa montada, pagando os impostos. A União, com aquela extração, teve recebimento direto de
INSS, o estado do ICMS, nós tivemos todos os impostos, PIS, COFINS, pagos da empresa. Foi uma empresa regular. Então, com aquela atividade, a União ficou quietinha, pensa bem, ela ficou quietinha durante 10, 15 anos, quietinha, recebendo os impostos, bonitinho. Aí uma hora ela fala, aquilo era meu, você não tinha autorização, você tem que me pagar de novo. Então, quer dizer, é uma injustiça. Mas isso está acontecendo com frequência? Está acontecendo demais e valores astronômicos, Mas e por que o minerador não regula a rocha nesse caso, por exemplo? Então, mas aí nós vamos falar. Primeiro, era o hábito que não se fazia, né? Todo tem uma portaria... Não tinha nem aparato para fazer análise. Não é nem a questão de análise. Como não se contemplava as rochas no relatório, ela não estava, eu tenho uma portaria de lavra que me autoriza um plano de aproveitamento econômico de fazer matacão, de minerar em matacão. E eu fui para a rocha. O minerador, principalmente a gente está falando de minerador da década de 80, 90, que vem minerando, ele fala assim, cara, o título é meu, eu estou dentro do meu título, eu tenho uma concessão de lavra. Eu não quero saber se ela me limita a rocha ou matacão. Eu posso tirar. Então, uma irregularidade administrativa se transformou-se numa punição muito severa. Isso, eu acho que os políticos tinham que olhar isso lá, que são valores que estão para quebrar empresas, tá? Estão falando de 20, 30 milhões, tem ação civil pública de 100 milhões, empresas pequenas. Por quê? Porque você pega o material pela venda, atualiza. Então, assim, cara, isso é um problema, assim, caberia um programa específico, mas não tem minerador que não está sofrendo, tá? Não é porque ele nem que invadiu outro título, cara, de outra pessoa. É porque ele só não tinha a reserva daquilo ali. Mas quem está começando agora, por exemplo, ela já consegue fazer certinho isso aí? Ele conseguiria fazer. Foi assim, um inesperado, não se cobrava. Não, mesmo porque também... Pode. Aquilo que eu falo da gestão bem feita, eu falo que assim, a gestão bem feita, com consultoria boa, planejada, você já identifica a rocha, você já pesquisa, você já contempla, você já pede sua guia, você já faz sua gestão ambiental, você anda... É outro negócio, Isso. E o que é gestão? Às vezes, eu costumo dizer que toda vez que um cliente me fala, tem 5, 10 anos que eu não licencio essa lavra, cara, alguma coisa está errada, já falo logo. Já falo imediatamente. Não está certo. Por quê? Indo para o caminho certo, você vai chegar. Aqui, se você tiver num avião a jato para o lado errado, você não chega nunca. Então, assim, primeira coisa que você tem que falar, você está na direção certa? Porque tem alguma coisa... Ou então não vai minerar, porque a gente tem situação também que tem impedimento que vai proibir algumas coisas, sei lá, uma reserva, um parque. Reserva legal? Não, um parque... A reserva você até muda ela de lugar, a reserva legal você muda. Mas tem parque, tem zona que é exclusão de mineração. Né? Você tem um forno grande que é zona de exclusão de mineração. Entendi. Então, assim, não vai conseguir. Agora, doutor Hércules, tem um detalhe também. Em cima, só para complementar essa informação aí. O minerador é dinâmico, ele é empresário, ele tem custo que não é barato. Não é barato. O cara leva um maquinário pesado para lá, ele instala uma planta de extração ali. Faz uma frente de lavra, frente de lavra. E aí, o cara tá lá, ele tem funcionário, ele não pode falar, ei pessoal, peraí, vamos aguardar mais 60 dias que vai sair um papel aqui, aí vou mandar vocês para casa. Não tem como fazer isso, né, cara? Então, ele tem que tocar o bonde, não? Tem não, cara. Ele tem que organizar antes de começar. Hoje não cabe mais amador na mineração. Isso já foi permitido. Temos histórias aí, cara, se a gente parar assim... Não, mas eu não estou falando isso no momento atual. Tanto que na pergunta anterior eu perguntei, hoje começa bem. Se houve um embargo por qualquer motivo, se faltou um documento, cara, não minera não, que a consequência vai ser severa. Tanto criminal, né? Usurpação é um crime, mas é melhor regularizar. Mas a União tem braço de fiscalizatório para chegar nisso, para levantar. Um bloquinho lá, ela consegue identificar. Ela não vai conseguir ser tão dinâmica, mas e se conseguir, cara? Então o risco é muito grande. Hoje a mineração, que eu estou te falando, tá tão profissional que todo mundo tem tanto a perder, porque é melhor ele assumir o prejuízo assim, cara, vou fazer uma gestão bem feita e vou regularizar, do que arriscar. Arriscar hoje não está valendo a pena, porque a consequência está muito grave. Às vezes 3, 4 meses irregular. A gente sabe também, assim, tem gente que não tem outra solução. Vai arriscar, mas não é aconselhável. É muito severa a punição. 5 anos, não vai ter braço, não vai ter fiscalização. Mas aqui, vamos para a história. Tem um cliente agora que tem 2 títulos, um legal e um ilegal, extração de areia. Um está aqui e o outro está aqui. Um está legal, e o outro ele não conseguiu legalizar. O que acontece? Aqui tem areia, aqui não tem mais, exauriu. O que ele faz?
Bem ele bolado. minera, é uma balsa, né? Se vem fiscalização, volta a balsa pro lugar. Mas o que acontece hoje? As fotos de satélite pegam a balsa fora do lugar. Cada 6 meses tem uma foto de satélite pegando a balsa dele na outra área. Então, ele está enfrentando um problema sem nunca ter chegado nele, nunca foi lá e viu, sempre viu. Licença. E é uma área legalizada. Toda vez que foi fiscalização, a balsa estava no lugar certo. Não tem um jeitinho, não. Não, a balsa estava no lugar certo. Só o que acontece? A gente tem um satélite dedo duro hoje, que ele mostra que você mexeu. Se quiser, tipo assim, se não pegou, não pegou. Mas, se pegou, você pegou durante 3 anos, ele fez isso. Só que em 6 meses pegava a foto. Ele falou assim, não, eu só fui manobrar. Aí entra o advogado, vamos falar, fui manobrar. Eu falei assim, não minerei não. Essa foto foi o ângulo do satélite. Eu falei, não, só estava manobrando a balsa ali. Então, assim, mas hoje tem muito mecanismo também para ficar registrado. Essas fotos de satélite estão cada vez mais atualizadas, de pouquíssimo tempo, antes era 2, 3, 4 anos uma foto de satélite, hoje costuma ser 6 meses, dependendo do lugar. Então, assim, pegou ele no flagra mesmo, mas a defesa E deu problema para ele? Tá dando. Aí tem que quantificar. E aí a gente tá, não, foi minerado no local certo. Aí a defesa, mas tá dando problema. Então, ele tá respondendo o processo, se vai ser condenado ou não, vai defender. Agora vem cá, a gente pega um doutor todo engravatado assim, um galego bonito, né? Obrigado. Sou casado. Eu também. Mas um cara garboso, um cara... Você já sobe no meio dessas pedras aí, bicho? Tudo, meu amigo. Direito de mineração. Não, direito de mineração, quem me conhece sabe. Tem que ir, cara. Bota a bermudinha, bota aquele chapéuzinho, botina. Agora tem as camisetas de UV, né? Botina, camisa. Tem camisa... Eu visto a camisa de quem eu vou. Bota a camisa... Igual o funcionário tem com o capuzinho, com o logotipo da empresa e tudo. Eu quero que você conte uma história, se puder, óbvio, né? Porque é legal, o pessoal gosta, o pessoal tem curiosidade, o pessoal assiste a gente aqui, às vezes pergunta, que empresa que é? Como é que você entrou nesse negócio de direito? Você é advogado, você podia ser advogado de porte-cadeia, você podia fazer coisa bacana. Aí você falou assim, cara, tem bacana aqui na Pedra. E eu sei que você é um advogado conceituado, você advoga para as principais empresas aí, grandes empresas, big players que a gente chama do setor. E como é que foi essa paixão? Como é que começou esse namoro aí e virou uma carreira? Então, a gente mora numa cidade que respira rocha ornamental, né? A mineração tá aqui, assim... Desde a década de 70, a gente tem uns heróis aí que foram machos pra caramba acima da média. Que eu já te pedi pra você me ajudar, a gente tava em off aqui, eu falei, vamos trazer esses caras. Essa história tem que ficar contada, tem que ter registrado essa galera do começo. Então assim, a gente respira isso. Eu tô aqui. Aí a gente, não via essa pessoa. Você, no último ano, você tá pensando para que lado vai. Aí eu já, no penúltimo ano ali, eu já me direcionei, eu vi, eu falei, é carente, precisa, isso é aqui. Nós vivemos aqui, o maior número de empresas que temos aqui é voltado para extração e beneficiamento. Então, assim, somos os maiores, acho, da América Latina em beneficiamento. Eu falei assim, cara, é o ramo que eu tenho que estar, né? E aí foi trabalho, são 20 anos, né? E quem que te pegou primeiro aí? Quem que você falou esse cara? Cara, aí o seu Hélio Volpini da Sermagral ali foi assim... Sermagral. Foi o número 1 ali, foi praticamente que ele foi o começo, assim, eu não estava nem formado ainda. Eu conheci o Rogério Volpini, o Antônio, o Marcos e seu Hélio, que é acima da média, tá? Seu Hélio Volpini, assim, cara, ser humano acima da média de eficiência em tudo, até em leitura de ser humano. Então, as recursos administrativos, as questões de fazer esses contratos do dono de terra, ele já ia pedindo antes de eu formar, tá? Então, foi até no convite de formatura, foi um dos que eu levei para ele, foi o começo mesmo. Aí, a Sermagral tem pedreira, até hoje está de pé aí, né? Tem. Passaram no momentos mais difíceis, né? Mas assim, são empreendedores natos, rodaram tudo muito, mas foi assim, foi o start mesmo ali. E como é que você entrou na rota dessas grandes? Porque tem um advogado que sonha, às vezes, eu tenho alguns conhecidos, o que está acontecendo? A gente esteve lá na feira, fizemos 2 entrevistas com personagens importantes que a gente quer trazer aqui também da área de direito. Por isso que a gente está abrindo, doutores da lei, nós estamos abrindo o Pó de Pedra Jurídico porque a gente precisa criar conteúdo jurídico, a gente quer dar voz para o advogado,
para o Ministério Público, para o juiz que puder falar aqui, não falar de causa, é óbvio, existe até uma particularidade com o juiz. Mas assim, quem pode contar um pouco da carreira, da bagagem, da história, o nosso espaço aqui para isso. Inclusive a parte histórica, eu estou para trazer um cara aqui que eu acho que eu vou te convidar até para você ser co-host comigo nesse dia. O Brunão está aqui sempre comigo, que é o meu co-host. Sim. Mas eu vou tentar te trazer também, porque eu vou trazer um cara que ele é pós-doutorado, doutor João Eurípides. Esse cara tem título aí de faculdades, aí, professor honoris causa aí de Barcelona e tal. Ele está morando em Búzios agora e falei com ele ontem. A gente vai falar um pouco da história, inclusive da história. Ele é catedrático mesmo, ele tem livros escritos, um monte de coisa. Sim. E ele conta a história dessa rota real aí, das rotas. Ele conhece tudo. Nós vamos criar um conteúdo. E qual que é a intenção nossa, doutores da lei? Nós estamos aqui criando conteúdo, material para a gente povoar essa internet aí com conteúdo relevante, né? E tem gente da mineração, tem um polo grande lá no Ceará, no Nordeste, tem um polo grande no Tocantins. A gente recebeu essa semana aqui, doutor, uma comitiva demais, Tocantins. Das principais autoridades do Tocantins. Tocantins é a bola da vez, tá? É a bola da vez. E estava com a gente aqui. Minas Gerais. E no Sul também tem o material da Paraná lá, o pessoal do mármore dolomítico. Sim. Então nós temos história para contar. A gente tem muito direito para a gente ver. A gente tem que fortalecer o advogado. Vocês estão de parabéns, porque não é manso. Eu estou brincando aqui, mas essa galera que topa aí assumir essa responsabilidade, essa galera monta em teco-teco aí, vai parar em lugar que não tem nem pista, meu irmão. Meio do mato lá, pista de pouso de aterrissagem lá de terra batida, no meio do mato e sem nenhum tipo de infraestrutura. E aí, o que eu quero te dizer? Como é que você entrou nessas rotas aí? E eu quero que você conte um pouco da história, algum caos que você viu no meio do mato lá. Eu quero desembolar. Agora sim, Saulinho, vamos botar aqui as imagens. Eu direcionei o lado, aí é consequência também, muito trabalho. E eu falo, Bruno, que ninguém vence quem não desiste, cara. A pessoa que fala que ninguém vence quem não desiste. Ninguém consegue vencer quem não desiste. Isso aí, boa. Então, assim, cara, se você persiste, porque tem gente também que forma hoje e quer ter uma carteira de cliente enorme, ganhar muito dinheiro. Mas não é, cara. É muito trabalho, é dedicação, é compromisso, é fidelidade, cara, que é muito importante. E é resultado também, né? Não adianta, não. O cara é advogado que também não dá nada, meu irmão. Desculpa aí, irmão. Aí já era. E resultado, aí é consequência, então você vai provando. Mas, bom, você falou assim, Terno, meu amigo, a gente vai para sertão, cara. A advocacia minerária te leva assim 4 dias a semana, às vezes eu fico fora de casa. Então é bacana, você conhece tudo, mas você não conhece, como eu falei, você não conhece Nova York, não. É sertão da Bahia, sertão do Ceará, é sertão do Tocantins. Você já passou aperto lá? Passa aperto, diversas coisas, tem coisa engraçada, você vê tudo. Porque você tem que ir, qual a função do advogado que a gente trabalha com as empresas? Você tem que ir lá conversar com o dono da terra, fazer um contrato com o dono da terra, já ver mais ou menos se você vai contratar uma equipe ambiental lá, de lá mesmo. Então você precisa ir, né? Quando assim, vou prospectar. Não, normal, mas essa área tem interesse, vou minerar. Vai lá, faz contrato com o dono da terra, vamos dar um gás no licenciamento dela. Então vai lá. Então assim, cara, é no meio do nada. Agora um fato interessante. Pode soltar isso, Saulinho. Fala que eu lembrei de um fato interessante agora. Recentemente, eu fui na Chapada Diamantina, que os materiais mais bonitos estão lá, né? Na região da Chapada Diamantina, no entorno, que a Chapada mesmo é uma das vedações de minerar. E o dono da terra não queria fazer contrato por nada. Primeiro os encarregados tentam, aí eu fui conversando com o jeitinho, cara, mas no fim, cara, ele aceitou o contrato falando assim, eu vou fazer tá no contrato, tá? Não é palavra não, dá para botar o contrato para ver. Eu aceito fazer um contrato, mas a rocha tal não pode mexer, porque lá onde pousa o disco voador. Ah, não acredito! Teve que constar no contrato, eu estou te dando minha propriedade toda, aonde que você quiser minerar pode, menos aquele lugar lá.
Aí eu falei assim, então eu vou te fazer um desafio. Eu e você vai me levar lá. Nós vamos nessa pedra para fazer um documentário lá pro Pó de Pedra. Eu falei com ele, não, a gente até melhora o acesso aqui pro Marciano aí, cara. A gente pede a máquina aqui, ó, dá uma ajeitada. Não, nós pode botar no catálogo, vou minerar não. A gente pega aqui, ó, pega a máquina, bota... Tá vendo essa irregularidade aqui? A gente bota ela lisinha aqui, ó, pra nave nem ter problema. Já pensou, Saulinho? Já pensou? Fez até infraestrutura. Se quiser, a gente faz até uma cabaninha em cima pro... Não, mas... pior que era a melhor rocha, tá? Era melhor? Interessante, é. Aí vai ficar mas pros alienígenas. Devagarzinho tenta convencer. A pessoa um passo de cada vez, né? Preferiu. E Muito tem bem. outro caso, assim, interessante. Um dos que também me chamou a atenção. Um casal de São Paulo que foi pro Goiás, pro interior... E nem energia eles queriam ter em casa. Foram para viver na natureza mesmo, assim. Largados e pelados. Tipo largado e pelado. E esse falou assim, dinheiro um cristal lindo, maravilhoso lá. Muito bonito cristal. E ele simplesmente falou, dinheiro nenhum eu quero. A gente veio cá para morar. E é uma das coisas que até o dono respeita. Nem quis fazer servidão, porque viu que ele não é aquela pessoa que quer dinheiro a mais. A servidão é feita para pegar aquele superficiário que, assim, quer... Tipo, tá ganancioso demais. Tá com dificuldade, mas porque tá com interesse financeiro acima do limite que a mina pode pagar. Ali não. Ali viu assim, cara, os caras querem a natureza mesmo, querem viver aqui. Então vamos ver se eles mudam de ideia. Porque podia... Assim, não é dinheiro, não precisa oferecer o dinheiro que quiser. Não é pelo dinheiro. A gente quer viver aqui na natureza. Aquela questão bem engraçada mesmo. Tipo, de querer viver na natureza ali. Sem energia, sem nada. Estrutura, assim, precária mesmo. Eles foram para viver bicho grilo. Agora, dá para botar aqui, Saulinho? Essas aventuras aí do Dr. Hércules? Aí você branquela desse jeito, você volta todo queimado. Cara, ou você bota protetor? Protetor, né? Não dá não, né? O que é isso daí, doutor? Aí que a gente tá falando, aquele martelo, né, cara? O cara tem que carregar o martelo. Opa, perdão. O cara tem que carregar esse martelo, que pesa uns 30, 40 quilos, mais um monte de aço que vai furar a pedra. Hoje é o piroblasta, antigamente era explosivo, né? Hoje tem um... E ele vai mais longe, onde ele vai fazer um furo e detonar para ver a cor, para tirar um pedaço, fazer lá espetográfico. Isso aqui é a primeira... É a pesquisa. Dentro do alvará tem que se fazer isso aí. O martelo é o primeiro. Primeiro identificou as rochas de interesse e depois a gente vai para esse Agora, né? Isso tudo é documentado para entrar lá no relatório. Ó, aqui, doutor, isso aqui foi a primeira pesquisa. Primeiro... Ponto, a coordenada geográfica tem que ficar marcada desse ponto. Normalmente ele põe AF1, AF2, afloramento 1, afloramento 2. Boa. Ele vai marcando com spray e tirando foto e marcando a coordenada geográfica. Então vai, se possível, com uma foto de GPS. Aí o cara bota esse martelinho aí. E descer com ele quente depois, né? Ele sobe com ele, depois ele tá pegando fogo, ele tem que botar nas costas e... Esse descendo que ele tá falando é o seguinte, vê se tem mais alguma outra imagem aí dessa sequência aí. Saulinho, fazendo um favor. É lá no alto, meu amigo, sem uma estrada, é picada. Deixa eu explicar para você. Isso aqui, isso tá no meio de um lugar inóspito. Isso aí. Não tem poste de energia, não. Essa bicha aqui não liga na energia, não. Isso aqui é a diesel, é a gasolina. Porque não tem, meu irmão, energia elétrica, não tem nada. 5 horas de caminhada com você nas costas. Se varar à noite, 4, 5 horas com esse troço essa bicha pesada aí nas costas, você aguenta? E quando não funciona? Chega lá e ele não funciona? Então, eu tenho dito um pouco. Você sabe o nome desse cara aqui? Não. Descobre pra nós. Vamos fazer pedir ele pra mandar um vídeo pra nós. Sabe por quê? Eu tenho falado pra você que tá em qualquer lugar do Brasil aí. É muito bonito, é muito legal você ver aí a decoração. Esse cara aqui é um guerreiro, irmão. Ele, não é só ele não, ele e a turma toda que tá com ele. Porque é o seguinte... Você encontra muita gente que às vezes fica... E eu vou falar... de detonado fica à frente bem a moça assim, ó. Isso. Detona, né? Eu vou falar aqui bem brevemente aqui. A gente tem um problema muito sério no nosso país, que é o assistencialismo social exacerbado ou fora de nenhum tipo de lastro. Né? Com todo respeito. Eu sou totalmente a favor do Estado fazer reequilíbrio social, ele fazer distribuição de riqueza, não tem problema. Tem realmente um grande abismo entre quem ganha muito e quem ganha nada. Isso é verdade. Então, eu não sou contra assistencialismo social. Eu sou contra a cultura e políticas que pega, às vezes, um homem saudável, está lá pedindo esmola, está lá pedindo
quer ficar pendurado só em Bolsa Família, e o cara não tem coragem de subir numa pedra dessa aqui, ó. Então eu quero, se você conseguir o nome, vamos tentar pedir um vídeo para essa. Pessoal dos vendedores, pessoal do Pó de Pedra, estamos aqui, eu sou o fulano, do vídeo tal, e vamos tentar falar com ele, entendeu? Essa galera aí. E aí, vamos lá. Só falando assistencialismo, devia ter prazo. Problema de Bolsa Família é que não tem prazo, até eterno. Por um prazo, às vezes, restabelece a pessoa, mas a partir dali vai dando comodismo. O cara mesmo. não quer trabalhar. Isso aí, um prazo. Aí falta mão de obra. 2, 3 anos seria interessante, depois a gente tem que repensar. Mas vamos lá, isso aí depois a gente... É outra pauta, mas é para ilustrar o seguinte... O alvará, cara, é uma fase que, cara, é penoso, tá? É penoso, custoso, tem custo alto, mas é o que faz toda a diferença em tudo pra frente, entendeu, Bruno? Ponto 2 aí, vamos lá, vira aí mais uma. Então esse cara tá no meio do nada, gente, é 5 horas de viagem, o carro não vai, tá? Carro não vai, ele não. Não, parou lá embaixo, são 5 horas. O carro parou 5 horas lá embaixo. Picada no mato, filho, de merimbondo, então cobra. Ele tem que chegar de madrugada lá pra ele caminhar 5 horas, mais ou menos 10, 11 horas. Ele tem umas 3, 4 horas de sol pra ele trabalhar e depois desce de novo, de noitinha ele chega lá no carro. Não é isso, doutor? Isso aí. Você já fez Já muito que os empresários têm que... Você acha que ele vai abrir pedreira sem botar? Você tá vendo esses empresários, tudo aí que a gente conhece? Todos eles botam o pé aí, ó. Depois é picada, mas bota aí. Ele só abre a pedreira depois que ele bota o pezinho aí. Mais uma vez, parabéns aos nossos mineradores. Vocês são guerreiros, irmão. É para vocês que nós estamos fazendo esse conteúdo aqui, pra gente mostrar pro Brasil e pro mundo que isso aqui não é brincadeira não, meu irmão. É muito bonitinho a pedreirinha ali, debaixo do asfalto. Parabéns, quem conseguiu isso aí, conseguiu um tesouro. Agora 90% que se produz no país é lá longe. Ele tem que botar o empresário, só põe o maquinário, ele botou o pé aí e nós estou indo, na picada e na dificuldade. Pronto, próxima foto aí. Próximo aí, Saulinho. O que é isso aí? É o resultado da pesquisa, né? Olha lá que beleza. É um cristalzinho então, esse cristalzinho seu, minha senhora querida, você que nós amamos, nossa cliente, é aquela pesquisa lá, dá esse resultado aí, ó. Isso aqui é uma luva, se você não entendeu a imagem, é uma luva e o cara tirou um pedacinho ali. Que a gente chama de amostra, não? Amostra. Não, mas tem um nome que a gente chama, como é que é? Não, aí é o testemunho. Testemunho. Tem sondagem também na sequência, mas aí o testemunho é da sondagem. Isso aí é a amostra mesmo. Aqui é a amostra, né? É. Então vai, continua. Aí é que vê a tonalidade, corta, dá uns brilhos, faz aqueles cortes, leva lá no Romário, lá pro Romário cortar e polir. Palsa, né? Isso aí é os perrengues, né? Quem que é esse cara? É você não, né? Não, não é não. Cadê? Você falou que você vai, não tem uma foto sua aqui, cara? Você no meio do mato? Hã? Mas tem que escolher, né? Traz uma sua, pô. Tem. Ó, tô brincando. Não, sei. Tô fazendo pra ficar leve aqui o programa. Vai lá. Aí o cara atravessando a balsa aí, ó. Assim, foi nada, né? Vai, advogado. O cara falou que vai, pô. Vai acreditar em advogado, né? Porque tá advogado, né? Mas tem que ir. Próxima. Isso aí é o... Isso aí a gente tá bem no sertãozão mesmo, fim de tarde, né? Que é assim... Seco, mas é bonito, não tem como não falar, né? É lindo demais, né, cara? Isso aí é uma riqueza inestimável. Ô, Bruno, mas o cara do martelo, você vê quando desce marimbondo, monta em cima, tem que jogar essa porra toda embora. Nossa, Deus. E desce com ele. O Beto tinha que estar aqui pra ele contar. Nós vamos trazer ele fazer um programa dobradinha. Próximo aí. Toda a parte da amostra, né? Os resultados que vai dando. Muito bem, muito bem. Muita riqueza, muito legal, cara. Nós estamos falando disso, cara. Isso aqui é vida. Isso é uma pedra que a natureza levou bilhões de anos para produzir. Agora, eu queria também dizer uma coisa importante que me veio à memória aqui agora. O pessoal que é contra... Tem gente que é contra tudo, né? Tem que é contra tudo, cara. Tem gente que é contra tudo. Contra homem namorar mulher, sim, inclusive. Né? Sim. Tem gente que é contra. Já chegamos nisso aí, né? Chegamos nisso aí. Bom, mas o cara que fica falando que a mineração é uma coisa, denigre lá, degrada o ambiente, o meio ambiente. E hoje o ornamento jurídico nosso aí, a legislação, ela é extremamente severa, rigorosa, com as compensações minerais, né, cara? Sim, cara? Não tem como você... Tem gente aí que tá preso porque invadiu o manancial, porque jogou resíduo em manancial, porque afetou a área de reserva. Fala um pouquinho sobre isso, pro cara ter até a segurança de que é muito mais
Ó, não cabe amador na mineração mais. Igual eu tô te falando, a licença vem com 30 condicionantes ambientais a serem cumpridas, de tratamento de resíduo, de local de lavar a máquina, de abastecer a máquina. Então, a licença ambiental contempla tudo em preservação ao meio ambiente. Então, assim, é muito locacional. Mas você falando em quem é contra, aí eu vou te falar. Normalmente ele vai lá fazer um protesto filmando com um celularzinho, né? O que tem nesse celular? É todos os minerais ali. Sem a mineração ele não teria aquele celular. Então, assim, a pessoa é contra uma coisa que é essencial para a vida dele. Ele foi de carro. O que é o carro? O carro, assim, se não tiver os elétricos agora, se não tiver o lítio, né? Estou falando, o carro... Então, não, quem é contra se utilizando da mineração. Então, a mineração é riqueza, cara. Então, cara, olha só, a gente poca de rir, né? Vai ter a COP, não sei das quantas aí. Aí vem líderes mundiais de todo lado para discutir a redução de emissão de carbono. Só que todo mundo vem de avião, que gasta tonelada de gasolina de aviação. Todo mundo vem com roupa aí, com couro, vem de couro, vem sapatão de couro. Bruno, minerador, um herói, cara. Assim, eu falo assim, que ele briga contra tudo, contra todos, uma legislação, essa questão que é pesado, cara. A gente não vai para falar, mas ambiental é pesado. E o cara contra tudo e contra todos ele vai. Eu costumo dizer que quando eu vou na audiência, eu uso muito um termo seguinte, quando eu vou nas audiências públicas, o promotor tem promotor que é sensato, mas tem um que é uma punição, eu falo assim, cara, é só todo mundo tinha que ter uma geladeira em casa, acabou. Você quer água, não precisa de outorga, você tem água, você quer café, você está ali, você tem carne, tem tudo ali. Então, doutor, a gente tinha que parar todo mundo de produzir, todo mundo comprar uma geladeira, porque na geladeira tem tudo ali, né? Você não precisa de nada. Porque, assim, o cara reclama, mas a geladeira dele tem tudo. Então, assim, vamos todo mundo comprar geladeira, ninguém precisa fazer mais nada. Só todo mundo ter uma geladeira está resolvido. Porque ele tem na geladeira todo o conforto dele ali, mas para aquilo ele chegar ali, o agro sofre com a questão do meio ambiente. E eu falo assim, e cada vez mais severo, tá? Você fala, chega ao ponto assim, é exigente, mas também é bem rude com o minerador e com o empreendedor que necessita de uma licença ambiental. O Ministério Público, às vezes, pega bem não, a gente entende isso e é por isso que existe pessoas como o senhor, profissionais como o senhor, que estão aí para poder dar segurança, um pouco mais de segurança jurídica a essas operações. Né? Estratégia, né, cara? Estratégia é tudo na mineração. Né? A atividade que demanda de uma licença, por quê? Você tem que tomar cuidado, sua licença pode ser cassada. Tem muito caso de empresa licenciada trabalhando de forma errada, fora daquelas condicionantes que foram dispostas, e o que aconteceu? Perdeu a licença. Foi lá assim, ó, pum, sua licença está suspensa. É aquele caso, funcionário, como que você vai fazer? Então, assim, a gestão tem que existir, tem que ser sempre... Nada resiste também a uma boa estratégia. Assim, onde entra o advogado? O que a gente precisa? Ó, a gente tem esse caminho, até para correr o risco aí desses 3 meses, a gente tem que analisar os prós e os contras. Né? Tipo assim, preciso cometer alguma coisa, ó, ideal que isso se faça, que a penalidade é grande, mas tem que se avaliar. Mas, assim, no geral, é um direito bom de trabalhar, bom, dinâmico, conhece muita gente, muito bom local. Pro cara que já chegou nesse seu nível, né? Com todo o respeito, porque tem muito aventureiro que fica aparecendo aí, bagunça mais do que ajuda, né, bicho? Não, isso aí tem tudo também, você sabe, né? Nisso aí tem não tudo. Desfazendo de ninguém aqui. Sim. Eu acho que todo mundo vive de erros e acertos, mas quando você contrata um profissional que entende do ramo, que entende do negócio, que tem domínio, que já construiu também os bons relacionamentos de soluções, sim, né? Ontem eu estava com a minha irmã que eu te apresentei, eu te apresentei. Aí a gente foi meu aniversário, né? Aí ela foi lá me visitar. Aí ela me perguntou quem tem isso, quem tem aquilo. Eu fui ligando para a pessoa, mas com naturalidade. Uhum. Aí ela chegou assim, Bruno, eu acho que você tinha que cobrar uns 5 mil reais para alguém ficar do seu lado aí só bebendo do seu network. Ela falou comigo, né? A Larissa. Aí eu parei para pensar assim por um segundo, eu falei, você tem razão. Porque é o seguinte, não por nada, só que a gente tem... Por que a gente está aqui agora? São anos, cara, de você apontar credibilidade nos lugares que você passou. Eu tenho um carinho muito grande, por exemplo, vou citar um só, vou ficar citando todo mundo aqui não, mas eu vou citar, por exemplo, Ricardinho Verzola, da Vitória Stone, seu Sandro, Sandra, todo mundo lá que eu amo, passei lá quase 4 anos da minha vida, e você ter portas abertas, você entrar lá, Ricardinho, Brunão e tal, e tantos amigos, colegas, pessoal
fornecedor de insumos, a gente conhece, da mesma forma que esse caminho da mineração, a minha atividade sempre foi mais comercial e industrial, sempre estive na ponta de cá. Você já teve mais na ponta do minerador lá em cima, certo. Que não é muito aqui eu convivi, mas conheço, tem bom trânsito com muitos mineradores isso é pra você ver como é que é amplo, né? Tão amplo aí essa atividade econômica que a gente está inserido nela, da mineração, né? Então, assim, são anos de credibilidade que vão te ajudar a você fazer o quê? Você, né, construir, entregar um bom trabalho. Né? Sim. Mas, assim, você fala assim, em questão também, a gente vai convivendo com boas pessoas, tem que aprender, assim, você tem que gostar e admirar também de quem você trabalha, né? Eu falo assim, costumo dizer assim, já recusamos, minha esposa é advogada, é minha sócia, a gente já recusou um grande cliente que a gente não conseguiu trabalhar, entendeu? Porque você... Não bateu, né? Você entra assim, tem empresa que tem lá embaixo de São Francisco, igual a Toledo lá, que eu conheço, 12 anos que eu tô com ele lá, cara, vamos fazer uma reunião, às vezes você pega o carro, vai lá, cara, é bacana, você tem aprendizado, é bacana, é leve, tudo. Mas, era aqui em Cachoeiro, cara, você ia, parecia que você entrava sem energia, você saía assim, sugado. Então, assim, falei, bom dinheiro, falei assim, vamos rescindir, mas melhor a gente rescindir. Então, assim, nisso que você falou que tem caminho aberto, tem pessoas que você gosta, a gente vai também aprendendo a gostar dos clientes, precisa gostar, admirar, né? Ninguém é unanimidade. Tem um ou outro que não gosta de mim, vou fazer o quê, né? Ninguém, faz parte, nem né? Jesus conseguiu agradar todo nem mundo, Jesus, né, bicho? Que é o exemplo maior, né? Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Então, não estamos aí para agradar todo mundo, não. A gente está para fazer a nossa parte da melhor forma possível. E eu sou apaixonado pela mineração, gosto muito, vivo, respiro mineração. Então, assim, aprendi a entender mesmo, assim, a pegar um GPS, usar, ir lá. Tem divergência, eu já sei se eu vou ganhar ou perder, que eu sei usar as ferramentas assim, técnicas, né, que você vai aprendendo, converso muito com os técnicos, tenho com toda a empresa, a gente monta uma equipe técnica, Bruno, cara, para afinar, porque eu não sou engenheiro ambiental, não sou geólogo, mas, cara, a gente conversa assim, na mesma língua, entendo as questões técnicas dele, não posso assinar, não tenho crédito, entendo, então a conversa fica bacana e a coisa flui. E a gente é firme quando precisa ser firme, a gente é flexível quando precisa ser flexível, a gente ri quando precisa rir, a gente chora quando precisa chorar. Isso aí. A gente fica nervoso quando precisa bater na mesa, é desse jeito, faz aí, executa. E vão pra cima, né, doutor? Isso aí. Não, pode ser frouxo não, advocacia não é pra covarde não, meu amigo. Não é pra covarde. Isso aí. Quando o cara passa o facão na área lá, se tiver que ir, você tem que ir Exatamente. lá. Exatamente. E não tem o que falar não pode afinar não, senão acabou. Não é pra covarde. Doutor, bom, a gente tem muitos assuntos aqui pra falar. A gente tem vamos marcar outras pautas. Sim. Hoje, o objetivo é falar direito minerário. Um gargalo, um grande vilão aí, um grande muro aí, uma pedra no sapato, vamos dizer assim. Tem que saber trilhar nesse caminho, né, doutor? Tem que saber. Aliás, qualquer caminho a gente tem que saber trilhar, né? Mas tem uns que é mais tranquilo, que você só segue o fluxo. Agora tem outros que você precisa saber lidar. Porque... Precisa também, que eu falo assim, a resposta tem que ser muito imediata também, que é a vida da pessoa. O empresário, ele é dinâmico. Porque o empresário, que eu vou ser sincero, que vai lá no alto morro botar um pé naquela pedra, ele não quer esperar não, meu Teve amigo. Um cara aqui de Cachoeiro, na verdade ele nem é de Cachoeiro. Não vou falar a nacionalidade dele para não ficar aqui expondo ninguém. Mas teve um sujeito que tomou um tiro aí, foi numa terra dessa aí. Mas aí, vou te falar. E foi pra debaixo da cova, né, bicho? Então, eu falo que você também tem que saber onde você entra, né? E como entra, né? Então, você tem que ter um respeito. Porque tem isso também, né, cara? Claro, você tá doido, rapaz. Você não pode também... Você tá lá no meio do mato, né? Você não jura aqui. Chega um cara lá armado e como é que faz? Não é pra covarde, mas você tem que ter as precauções necessárias, né? Você tem segurança que é disponibilizada ao seu favor e você tem que usar. Ninguém tem que ir, como a gente fala, é covarde para não afinar, mas se tem um oficial de justiça, pode requisitar uma força policial, não abre mão não, vá. Agora, você também, as circunstâncias são complicadas para quem vai lá no sertão também, sei lá com quem vai mexer, né? É assim mesmo. Mas é isso aí, Bruno. Você está em terra dos outros, né, doutor? Você tem que saber. Em terra dos outros, sabe lá o que falou, a forma como falou, né? Eu tô falando terra dos outros, assim, você está em terra distante, né? Você está em terra distante. A questão possessória, cara, leva para direto vizinho de terra, mata o outro aí mesmo. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. As servidões, assim, elas têm que ser dosadas com cuidado, com cautela mesmo. Muito bem.
Considerações finais sobre esse tema espinhoso aí, mas muito elegante, muito formidável, o que permite fazer a roda girar. Então, Bruno, eu falo assim, primeiro que a mineração ela permite o camarada do nada ter uma sorte, né, cara? Teve um cara que requereu uma mina de diamante, vendeu por 100 milhões de dólares, né? Permite, assim, você pegar uma coisa que tá ali parada, nada, requereu, ela é sua. E pra gente, cara, é aquela coisa assim, você especifica, você tem uma direção muito menor, você tem, uma matéria menor para trabalhar, mas muito mais específica, você vai dominar melhor. Então, quem tem o problema te procura. E o que eu termino mesmo, não precisa nem falar de direito, né? A gente falou que o empresário ele tá profissional, ele tá muito, não cabe amador. Essa gestão que a gente falou, de fazer uma boa pesquisa, de analisar uma guia, uma licença, de não querer sofrer uma ação civil pública, fazer as pesquisas de direito, não quero sofrer ela mais, já sofreu, não posso sofrer, eu não quero responder um processo criminal, eu quero ter todas as substâncias que eu tenho no meu título ali, no meu relatório, para não sofrer, que depois eu quero minerar ela. E isso tudo são estratégias, tem que ser traçado contratando uma questão jurídica boa, né? Isso aí. Muito bem. Bom, você que já é ouvinte aqui, telespectador, espectador do Pó de Pedra, você acabou de assistir o primeiro Pó de Pedra que eu estava muito animado, eu estava muito ansioso para começar as gravações do Pó de Pedra Jurídico. Eu tenho muitos amigos advogados que têm boas bagagens, bons conteúdos para a gente tratar aqui em várias áreas. A gente não vai se limitar só à pedra, não, viu, doutor? Sim. A pedra é o nosso mote, mas a gente quer falar de direito de família, direito previdenciário, nós queremos falar de direito também, trabalhista. Que é uma questão muito grande na pedra, né? Nós precisamos dar voz, independente da cor partidária, independente da visão ideológica. A gente não está aqui para militar. Aquilo que eu concordo, que você concorda, guarda no seu coração. Te respeito e a gente acabou. respeita, diverge também, ó, não Sim. concordo com isso, e acabou. Mas a gente está aqui para gerar um caminhão de informação, até para você ter parâmetro para ouvir o diferente, para você entender como o outro pensa, né? Então, para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui nesse primeiro programa, inaugurar esse quadro, essa linha, essa grade de programação que tanto nos honra. No off aqui a gente já conversou, você vai me ajudar a gente trazer pessoas importantes aqui. Essa história da pedra acontecer, contar ela, que ela fique registrada aí no Pó de Pedra, assim, cara, que para esse minerador que foi lá, né, cara, tem tanta história bacana que precisa estar... Precisa, assim, tem uma história linda, cara. Que precisa ser contada. É porque hoje, assim, se você pegar, às vezes, uma empresa gigante, que às vezes a pessoa tem avião, tem... Cara, esse cara foi um obstinado, ele começou lá atrás com a cara, com a coragem do zero e batalhou e sofreu. Então, assim, a história de sucesso tá ali, ele tem o marketing dele, mas a pedra merece pegar essas pessoas, que elas estão indo também, elas já estão mais velhas, que elas poxa, se a gente pensar em 1970, a pessoa vão montar um tiá de madeira, cara, vão ali em Gironda tirar um bloco de mármore num caminhãozinho. Se você olhar as fotos, bicho, caminhãozinho sem nada, e trazer e vender. Então, assim, eu acho que essa história de como aconteceu, de como foi a ideia, de onde que saiu, acho que essa história ela merece ser registrada. Muito bem. E para nós aqui é uma honra, um privilégio e um grande ponto de inflexão aqui, a gente poder falar de pedra, que para nós, você sabe muito bem que se ficou mais leve, a gente tem falado de pedra de uma maneira leve, tranquila, mas também tratando da área jurídica. Que esse seja o primeiro de muitos programas. Muito obrigado, doutor, por essa credibilidade. Valeu, de estar aqui emprestando a sua imagem, cara, o seu conhecimento e toda a sua bagagem para pavimentar o caminho. Você que trabalha, você que é advogado, trabalha na área de mineração, você que é dos órgãos aí constitutivos, aí, dos organismos aí, de pesquisa, quem sabe aí você não quer vir falar com a gente também. Precisamos ouvir, tá? Precisando ouvir, tem alguém da ANM aí que quer falar, pode falar em nome do governo, vamos atrás desses personagens, porque é importante a gente ouvir também como que a sociedade pode integralizar nesse momento. Você que está ouvindo a gente de qualquer parte do Brasil, você tem uma pedra aí, você quer saber se tem valor comercial aquilo ali, se aquilo tem
viabilidade econômica de ser explorado, nós temos aqui, estamos criando material e fazendo um trabalho para que você tenha contato com personagens e grandes atores como esse renomado advogado que está aqui conosco, que opera nessa área, que tem conhecimento, bagagem e está aqui registrando esse conteúdo e se colocando à disposição do mercado aqui para te atender. E você é minerador daqui de Cachoeiro de Itapemirim, de Nova Venécia, do norte do estado, do sul do estado. Todos vocês são bem-vindos, vocês são pessoas queridas que estão aqui conosco recebendo o nosso afago, o nosso coração. Saulinho, algum comentário? Tá tudo bem? Tudo certo? Gostou da entrevista, Saulinho? O primeiro Pô de Pedra Jurídico? Hein? Falou os nossos corações, né? Muito obrigado por assistir até aqui. Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Você que não está acostumado com... acompanhar conteúdos pelo YouTube, o YouTube é um canal, então tem aqui alguns sinalzinhos assim, siga, se inscreva no canal. Às vezes você assiste o programa, você não se inscreve. É importante para nós que temos uma estrutura gigante aqui, gerando conteúdo para você. São muitos profissionais que estão nos bastidores, não aparecem aqui na câmera, mas tem muita gente produzindo esse conteúdo aqui, a começar pelo Serginho, meu parceiro nesse projeto, Sérgio Moura. Um beijão para você, grande Sérgio, toda a galera da Stone Age. Tá aqui o Saulinho, tá o Bruno Guiotto, tá o pessoal, advogado por trás, contador, um monte de gente envolvida. Então é uma folha de pagamento bem arrolada aí. Quem gera aqui essa linguagem visual, todo esse equipamento, a gente tem uma grana pesada. Não vou nem falar em valores aqui para poder não assustar vocês, mas grandes vultos de valores e equipamentos de primeira linha aqui para gerar esse conteúdo. Então curta, comente, compartilhe. Nós temos uma missão de levar a informação, doutor, das rochas ornamentais a todos os 4 cantos aí do país, do mundo, para que você tenha... Amanhã você quer saber um pouquinho mais sobre o que é pesquisa mineral, quer pegar esse roteiro, entra no programa, assiste lá, anota. Precisar fazer contato conosco, a gente tem o nosso Instagram lá também, Pô de Pedra Podcast, vai ter a mensagem do doutor, e tudo isso é para que nós tenhamos mais conteúdos relevantes para fomentar, promover e dar acesso a tudo aquilo que nós estamos fazendo para as pedras ornamentais. E o primeiro que adivinhar aí, ó, no comentário lá do desafio, vai... Ah, sim, tem isso também, tem um se você falar qual o cara que deu o mano, lembrou, né? Lembrou. Tem um desafio aí. Depois nós vamos fazer um desafio. Faz um corte do desafio que a gente solta lá. O cara que adivinhar, tá tudo certo. Bom, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né, doutor? Mais uma vez, satisfação enorme. E você já sabe aqui com a gente, falar de pedra ficou mais leve. O primeiro Pô de Pedra Jurídico para falar com os nossos operadores do direito do nosso Brasilzão. Valeu, beijo no coração.